tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast. Com muita alegria eu te recebo, mas eu já te recebo perguntando, você já está inscrito no canal? Ainda não? Então aproveita agora, clica aí para se inscrever, para que você acompanhe nossos testemunhos, os nossos conteúdos. Também já vou dizer assim, ó, já deixa o like. Um segundo, vai, deixa o like, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar a minha conversa de hoje. Já deixa o like por garantia. E também aproveita, pega o link e compartilha para 3 pessoas que você ama ou para 3 pessoas que você sabe que estão precisando receber uma mensagem de Deus no coração. Dessa forma, você também vai ser um canal de bênção, tá vendo? Porque eu sei que dessa conversa aqui hoje, vocês vão ter muitas mensagens que é o Espírito Santo falando com vocês aí do outro lado. E quero também aproveitar para dizer que você pode engajar aqui na nossa missão, sendo um patrocinador do nosso canal. Aparecer aqui, ó, nesse telão bonito e em todas as nossas redes, assim como o Estúdio 091, que é um grande parceiraço aqui do canal, esse estúdio onde a gente grava, com equipamentos de super qualidade, profissionais de excelência, muito engajados. Você pode entrar em contato, tanto para falar com o Estúdio 091, quanto para ser um parceiro nosso do CristoCast e assim levar essa missão cada vez mais longe, mais adiante, com muita alegria e com muito amor a Deus, com certeza. E aí, não vou deixar vocês muito na expectativa, mas eu preciso dizer que os meus convidados de hoje, eu já estou falando que são 2 convidados especiais, eles vêm falar de uma missão que toca, literalmente, no coração de muita gente. E não vou deixar vocês na expectativa, não. Mas é a Amanda e o Pei, do Filhos do Sagrado, que começam dando as boas-vindas. Quem vai começar primeiro, olhando naquela câmera ali? Eu acho que é o Marcelo. É o B. Obrigada a todos, de todo o coração, principalmente você, anfitriã do podcast, né? Que Cristo, desculpa, que nos trouxe aqui. Estamos um pouquinho nervosos, espero que podemos corresponder um pouquinho das expectativas dos nossos filhos, que é representando essa missão, mas até então está tudo tranquilo. Só estamos felizes. Agradecer o convite, né? Que foi um convite um pouco inesperado, que a gente não esperava, mas quando acho que é um chamado de Deus, a gente não pode negar, né? A gente tem que estar sempre apóstolo, né? Como discípulos que somos. Isso, e tu sabes, assim, é bem importante falar, assim, vocês que estão aí do lado já sabem que todos os nossos convidados são indicações, né? A gente tem esse cuidado de trazer pessoas que a gente sabe que vivem que buscam viver conforme o Evangelho, conforme Cristo nos ensinou. Nenhum de nós é perfeito, mas enquanto a gente seguir tentando, é isso que vale, né? Todos os dias. Então, nossos convidados são indicação, sim, com certeza, né? E é uma alegria gigante ter vocês aqui. Fiquei nervosa. Vai dar certo. Vai dar certo. A parte mais difícil foi essa. Foi chegarmos aqui. É chegar aqui e fazer esse início. O resto é só a gente bater papo pra caramba. E então, para a gente começar, eu vou começar invertendo um pouco a ordem. Normalmente eu quero saber da história primeiro. Mas eu vou primeiro perguntar como começou o Filhos do Sagrado. Acho que o Bey vai me dar essa honra. Pode falar. Filhos do Sagrado começou, eu acredito muito que na vontade de encontrar um lugar para que nós pudéssemos fazer o que nunca encontramos em outros grupos. A gente queria ter uma casa em que nós pudéssemos brincar, falar de Deus e se sentir à vontade. E foi em 2016, quando nós tínhamos no coração, eu, o Marcelo e mais uns 2 jovens, e conhecer a história de São João Paulo II na Cracóvia, na jornada que teve para lá. E aí nós conseguimos comprar algumas camisas para começar a vender. E nós não sabíamos da existência da nossa capelania. Até que uma das nossas amigas falou, olha, tem uma igreja perto de casa, a gente vai vender umas camisas lá para ver se a gente consegue arrecadar o dinheiro que a gente precisa. E aí fomos para lá, vendemos todas as camisas. Era a camisa de Santa Faustina, São João Paulo, da Misericórdia em si, que explode no coração desses 2. E o padre Ivanildo, junto com uma das organizadoras da igreja, nos viram lá e perguntaram se a gente tinha vontade de estar na igreja, vontade de fazer parte lá da igreja. E aí eu falei assim, olha, eu já faço parte da igreja, que eu fazia parte do movimento do Milícia Celeste,
lá na Basílica. Eu era de uma juventude desde lá, desde 2005, 2015, 14, 15. E aí foi o que aconteceu. Fomos lá e aí o padre, no finalzinho da missa, nos procurou. A gente estava ainda com as camisas lá. Nos procurou, olha, vocês são bem ativos, falastrões, vocês não gostariam de fazer parte daqui? Tudinho aí. Foi em julho de 2016. Aí o nosso coração falou, não, padre, a gente vai rezar, a gente não sabe como vai ser. A única coisa que ele falou pra gente era que ele queria tudo novo. Não queria nada repetido, não queria nada que já existisse lá dentro, ele queria que fosse tudo novo. E aí a minha vida estava maravilhosa, eu tinha juventude, paz, tranquilidade. E aí fomos para as férias de julho. Eu viajei com a nossa outra amiga, que fundou também um grupo com a gente, mas não faz mais parte. O Marcelo foi para outro lugar, o Bey, tudinho. E a gente ficou pensando naquilo. Meu Deus, será? Meu Deus, será? Será que vai acontecer? Como vai ser? Será que a gente somos tão jovens? Como Deus vai falar com a gente? O que a gente imagina que Deus, sendo Deus, ele não ia falar com 3 cabeças de bagre. E não, nesse mesmo instante, por exemplo, né? Eu acho que 3 dos jovens, né? Foram 5 pessoas que fundaram um grupo. 3, a gente tinha acabado de sair, tipo, fazer a primeira comunhão e a crisma. Então a gente tava iniciando. E, tipo, a gente já inicia com uma missão dessa. E, tipo, a gente já inicia sem saber o que fazer. Aí quando vem a mudança, fica mais ainda sem saber o que fazer. Então a gente ficou meio sem saber o que fazer na hora. Aí vamos rezar. A gente falou, vamos rezar. Aí foi para as férias. Aí como reza? Como a gente pede uma coisa assim para Deus? Ela, Deus, o que é para fazer? O que o Senhor quer? Porque foi um sacerdote que nos pediu. A gente não disse não, mas também a gente não sabia o que fazer. Só sei que o que surgiu no nosso coração é que se for para a gente cuidar de um grupo, que seja um grupo que a gente nunca se sentiu bem por aí, que a gente nunca encontrou algo parecido. A gente queria fazer dinâmicas, a gente queria trazer temas que a igreja não explicava para a gente queria conhecer o que era o catecismo, a gente queria conhecer a palavra de Deus, a gente queria conhecer formadores, mas de um jeito jovem. E, acima de tudo, a gente queria dançar, a gente queria brincar, né, Era bem? Porque na época que nós nos conhecemos, muitos estavam no cursinho. Hoje, nossos filhos casaram, eles têm casado já no grupo. Então, a gente estava no cursinho, era muito jovenzinho. E aí voltamos, quando foi em setembro, o padre reuniu com a gente, setembro de 2016, para perguntar o que nós havíamos sonhado, o que nós havíamos pensado. A gente não tinha nome, não tínhamos nada, a gente não tinha rumo de nada. Ele falou, olha, eu dou espaço para vocês, divulgo na missa, e aí vocês pegam os jovens da capelania e falam isso que vocês sabem. Só isso. Eu falei, Bey, tu é doido, Bey. Como o padre fala isso pra gente? Que responsabilidade. Só que a minha amiga Dani, que fundou também um grupo com a gente, teve um sonho com São Miguel Arcanjo. Ela teve um sonho que ela estava num palco, tipo num palco assim, e via muitos jovens. E a gente estava nesse palco, como se a gente estivesse cuidando desses jovens. Só que muitas coisas aconteceram desde aí então. Nós recolhemos mais uma vez e fui para o Terço da Misericórdia. Quando eu comecei o Terço da Misericórdia, em um desses momentos, o Senhor nos deu o nome do Filhos e, em seguida, a missão. Foi muito rápido, Andréia, muito rápido, assim. Nós estávamos tentando nomes e eu falei, gente, não é tentar ou procurar no Google, é entrar em oração, porque o Senhor vai dar. E aí, no momento em que a gente relaxar e confiar, Deus vai dar. E eu comecei o Terço da Misericórdia, na época eu trabalhava na Toda Skinny, sentada na minha mesa, comecei a rezar, e aí veio o nome. Veio uma visão minha, dentro de Loreto, e aí, na época, tinha o Sagrado Coração de um lado e tinha Nossa Senhora do Loreto do outro. E aí, eu entrando na igreja e meu olhar indo para o Sagrado. E aí, quando veio o nome, foi muito rápido. Se eu não tivesse anotado, eu teria esquecido. Filhos do Sagrado, e a missão é levar a misericórdia de Deus através do meu Sagrado Coração. Que lindo. A gente precisava que nós entendemos nesse momento em que a juventude estava se afastando cada vez mais desse coração misericordioso de Deus. E a gente precisava entender e trazê-los. E aí foi quando nós levamos o nome, e aí surgiu também a camisa, que é a nossa identidade, muito forte, né?
A gente não tem nenhum sinal, né? Tipo um cordão. Não somos comunidade. Não somos uma comunidade, mas o que a gente tem oferece a camisa, que é única. Que é a nossa identidade, que traz um pouquinho da história do grupo, quando nasceu Filhos, a missão aqui atrás. E aí foi quando tudo surgiu, dia 24 de setembro, o primeiro encontro de setembro de 2016. Eu super nervosa, Andréia, pensando que ia lotar aquele lugar. Falei, meu Deus, era eu e a Dani, a minha amiga, falando, bora, que vai dar um monte de jovens. Aí a gente faz o texto do Sagrado Coração, a gente fala do Evangelho. Não sabia, né? Era o cara começar, de queria primeiro conhecer. Esse menino me inventa de jogar bola. Quebrou o joelho, a perna, o ligamento, sei lá, não apareceu. Aí fui eu e ela, e apareceram 3 jovens lá. Aí a gente conversou, dizendo que como ia ser 3 jovens. Andréia, foi impressionante, que eu acho que em menos de 6 meses aquele local estava tomado de jovens de um jeito que a gente já chegou. Eu acho que no total já passaram por ali para mais de 2.500 jovens, eu acho que desses anos. Hoje a gente tem ativos quase 60, mais de 60, né? Jovens, mas na época era mais testemunho, era aprender junto, era estar próximo, sabe? A gente queria muito isso. Tu sabes, Amanda, assim, uma das coisas que eu acho que chama atenção, assim, muito é o temor que vocês tinham no início, né, de servir a Deus. Como eu vou fazer isso? Né? E como fazer da maneira correta. Eu acho que isso é uma característica de quem quer seguir a Deus verdadeiramente, sendo honesto nos seus atos, na sua fé, né? Passa pelo temor, realmente. E na entrega também, né? E na questão de você ter ciência de que é para Deus, então eu preciso entregar a Ele, né? Entregar a Ele. Aí eu vou botar meu joelho no chão, vou orar e vou pedir para que Ele me oriente. Foi o caminho que eu fiz também aqui pelo CristoCast, né? Porque, claro, a gente, quando fica inseguro, acho que o nosso natural enquanto ser humano é ir buscar em outras pessoas. Ou fugir, né, mesmo. Ou fugir, né? Mas eu descobri que dá certo quando a gente entrega a Ele mesmo. Né? Entrega a Ele, bota o joelho no chão, se recolhe. Dá um medo muito grande, porque eu lembro que a gente olhava assim, e eles confiavam em mim porque eu já tinha uma caminhada e eles tinham acabado de se crismar. E eu tinha mais medo ainda. Eu falei, meu Deus, eu, tão miserável. Quando você chegou para mim falar assim, sobre como você ia ofertar a Deus, que você não tinha nada, você se questionava, né? E quando eu entrei nesse meu antigo grupo, eu falava assim, meu Deus, eu faço tanta besteira, eu cometo tantos pecados, eu machuco tanto a Deus, o que eu posso ofertar para Ele? E aí Ele vem e faz isso, sabe? Então, quando a gente demos um passo para trás para entender, sem saber, a gente queria só dar o nosso melhor. Eu lembro que o padre colocou a gente para fazer a acolhida na igreja. Foi. Aí a gente chamava corpo a corpo, olha, o grupo jovem. Aí todo mundo, como é? Eu falei, vai lá. A gente não tinha como a gente, nada a ver. Eu não sabia explicar. Como é que é? Só vivendo para saber e era como é que é. muito bacana, muito bacana. Mas sabe que eu acho que essa experiência, ou a inexperiência, né, ajuda muito nessa construção da identidade do que é que Deus quer, na verdade. Porque daí a gente não vai botar a nossa vontade. A gente vai botar a vontade dele, né? É tipo assim, lá no nosso grupo, né, chega muitos jovens chagados. Tipo, com coisas do dia a dia, da família, ou, tipo, situações que aconteceu na igreja com eles e tal. E a gente, como por ser um grupo novo, a gente tá sempre em aprendizado, entendeu? A gente não tem nada formado, aquela coisa, tipo, ditada, né? Então, a gente tá sempre aprendendo com ele a dor do irmão, quem é o irmão, o que a gente ainda vai ser, como é que a gente vai crescer junto, entendeu? Então, é por isso que as pessoas, quando chegam lá, elas conseguem se encontrar, porque tá todo mundo no mesmo barco ali. Tá todo mundo mesmo se segurando para ninguém sair do barco, ninguém sair fora dali. Bem, mas assim, isso é muito importante, assim, a gente nesse momento assim destaca muito a importância da gente estar inserido, né, em algo. Pela experiência que vocês têm nesses anos todos, qual é essa importância? O quanto isso faz diferença? Faz diferença assim, eu falo assim, o jovem, ele quer estar em movimento na igreja. Por exemplo, no momento que eu chego, por exemplo, hoje em dia para o jovem, né, para os jovens, alguns jovens, é muito chato só ir para missa.
né? Eles não veem a grandiosidade que é a missa, como, graças a Deus, hoje Deus deu um entendimento maior pra gente. Mas eles acham muito chato. Então, quando a gente chega num grupo jovem e dá uma missão pra ele, vamos dizer, hoje vamos... Limpar o salão. Limpar o salão. Tem que limpar o salão. Aí o jovem chega, vai, faz as coisas. Aí tem uma missão na igreja. Bora reunir o jovem. Vamos fazer lá na igreja também missão. Né? Como a gente chama capelania, tudo que é da capelania, a gente também tem que estar junto. Então vai fazer a missão e o jovem não fica parado. Né? E assim a gente vai conseguindo também evangelizar eles. Né? No serviço, porque tipo, chega muita gente ali. Eu vou falar por mim também, né? Eu sou uma das pessoas que faço muita coisa na igreja, mas não fazia em casa. Né? Gravou isso, a família vai assistir. É uma coisa que eu acho que é o mal do jovem, tipo assim, que faz na igreja, mas não faz em casa. Entendeu? Mas claro que Deus vai mudando, vai transformando a gente e isso. Então, eu acho que pro jovem se inserir na igreja hoje em dia, mano, é convivendo. É estando no nosso meio, servindo. Graças a Deus, hoje tem muita gente que quer acompanhar a gente, entendeu? Né? Quer estar perto da gente. E que bom que quer estar perto da gente, porque eu falo assim, tem tanta gente que leva as pessoas para ir, que a gente não sabe para onde que vai, de onde vem. Né? E a gente tá lá, mesmo nossa miséria, estamos lá na igreja. Estamos servindo, estamos ajudando, né? Estamos falando de Deus, que eu acho que o principal é falar de Deus, né? É apresentar Deus, saber quem Ele é, né? E a gente está nesse meio. E quem quiser estar com a gente, vai estar com a gente, mano. A gente vai estar lá. Para onde vai? Esperamos que é o céu, mas... Até o céu. Até o céu. Tu sabes, assim, que é algo que é muito bacana de ver, né? Eu percebo muito aqui, conversando com tantas pessoas de tantas igrejas diferentes, e eu tenho percebido esse avivamento mais jovem da igreja. Né? São muitos jovens que estão, graças a Deus, encontrando o caminho, né? Um caminho seguro, correto, né? Porque tem um monte de gente aí no mundo perdida, né? E quanto mais cedo a gente conseguir colocar os jovens nessa realidade, nesse conjunto, nessa vivência, muito melhor a experiência. Nós temos essa sensibilidade no Filhos, Andréia, no sentido que quando nós completamos, né, 8 anos de missão. 8 anos, crescemos juntos, saímos da adolescência, juventude, agora estamos começando a falar sobre construir família, ter filhos, então a nossa fase está mudando. Mas o que nós somos chamados lá no nosso grupo, eu como mãe do Filhos e ele como pai do Filhos, nós fizemos com que realmente a Casa do Sagrado se tornasse uma casa familiar, um carisma afetivo, porque o que tem matado muito a nossa própria geração, por isso que está tendo esse avivamento, é porque essa doença, que é a internet, a doença da ansiedade, a doença da depressão, essas enfermidades mentais estão destruindo essa juventude. E essa geração hoje chegam na gente cortados, dilacerados, tanto fisicamente como mentalmente, com o coração fechado, não acreditam em Deus, porque na percepção deles, o que é Deus? Deus se reproduz na imagem do pai e da mãe, que é proteção, que é amor. Às vezes eles não têm esse caso. E eles chegam extremamente carentes mesmo. Já tivemos que a gente faz uma vez no ano um retiro aberto para esses jovens. Qualquer jovem pode participar. Jovens que têm uma sua experiência dentro desse retiro, principalmente de cura com a família. Aí voltam para casa levando esse Deus que encontraram, esse perdão que eles encontraram, para tentar trazê-los, sabe? E lá eles se apegam. E aí o que fez assim muito a gente ficar foi o serviço. Foi retribuir a Deus a gratidão da gente ter recebido tamanha grandiosidade de uma família, de ter tido a oportunidade de cura, de recomeçar. E aí a gente pega esses jovens assim, eles são muito novinhos. Às vezes eles só têm internet, só tem uma página, like. Às vezes eles querem conversar. Às vezes a gente faz momentos de espiritualidade que um simples abraço, Andréia, um simples abraço, um eu estou aqui, é uma materialização de que Deus é isso, sabe? Com certeza. E é muito forte mesmo. Muito forte. Vocês têm programações específicas para jovens ou não? Ou hoje o público
de vocês já é mais diverso? A gente tem de tudo. Né? Tudo que você possa imaginar. Nós temos atividades para os mais velhos, um pouquinho mais casados, e os bebês, que a gente chama, que é a galera de 14, galera do Enem. Uma vez no mês, nós temos a nossa lanchonete, que é a melhor de Loreto. Todo mundo sabe. Sou suspeita porque eu Mamãe do gosto muito Sagrado do lanche. capricha. E aí, a quinta, eles vão servir. Dia de domingo tem a infância missionária, que os jovens, mas os menorzinhos vão cuidar das crianças, que eles fazem o evangelho do dia que está sendo falado dentro da igreja. Eles fazem de uma forma mais infantil, Mais interativa, mais lúdica, né? Para eles lá, e os jovens vão para lá brincar. Tem campeonato, tem o vôlei na terça-feira, que nós evangelizamos também. Então, é praticamente segunda reunião do conselho, que é onde o meu conselho reúne para organizar o que vai ser no final de semana. A gente vive uma semana por vez, senão a gente fica doido. Na terça tem um vôlei de evangelização, que nós já trouxemos muitos jovens por causa do vôlei. Dia de quarta, ou tem o grupo de estudos que nós temos, que é o Padre Felipe, do Semente do Verbo, que nos ajuda, nos acompanha, um direcionamento. Dia de quinta, às vezes, tem um ensaio do Ministério de Música. Sexta, nós temos o Forja, que é a nossa formação interna, que aí a gente divide os que visitam o grupo e os que são membros consagrados responsáveis pela missão. E aí nós, como pais da missão, temos a missão de estar formando esses membros para receber os novos. Aí a gente se reúne às sexta-feiras, que é o Forja, que a gente vai se lapidando, a gente conversa para saber como eles estão passando em casa, para a gente se auxiliar. Amanda, eu estou sem dinheiro de Uber, a gente tem um fundinho de caixa no grupo, a gente se ajuda. E tem a Ação Filhos, que a gente dá comida na rua, a gente visita. Agora, esse final de semana, nós estávamos no asilo, em Castanhal. Foi muito especial. Aí, no sábado, é o grande encontro, que é o louvor, a dança, a espiritualidade, a palavra de Deus, a formação. E no domingo, a Santa Missa, que a gente tem uma vez no mês, a Missa dos Jovens. É muita coisa. É muita coisa, né? Muita Impressionante. coisa. Mas assim que é bom. E a gente e como eu falo, né? A gente não é uma comunidade, a gente é um grupo jovem, entendeu? E, Daqui a pouco eu vejo, já estou vendo, vou falar para a câmera, eu já vejo, entende? Ô, Senhor. Não, sabe por Olho quê? do céu. Eu penso, e isso é uma coisa que eu ouço aqui, o olho começa a tremer de nervoso, mas é porque eu vejo muito aqui, assim, eu acho que a gente começa a nossa missão de uma forma e, como eu falei antes, né, com muito temor, às vezes muito timidamente pensando, não, eu vou fazer só isso aqui, mas o caminho vai sendo construído de uma forma que é difícil não pensar que aquilo vai crescer, entende? Especialmente vocês que estão todo esse tempo já e atuando com tanta perseverança, né? Com tanta dedicação, assim. Então, eu acho que é um caminho natural. Até. No momento, André, eu só preciso de um ônibus. Quando eu tiver um ônibus... Sabe a mãe que gosta de andar com todos os filhos? Eles gostam de andar pegado também. Eles, eu falo assim que eles são extremamente carinhosos, mas quando saem, tem que sair todo mundo. Porque o sonho é um ônibus com uma plotagem nossa, igual daquelas bandas de brega. Mas se Deus quiser, a providência vai providenciar. Mas olha só, eu acho bonito assim que a forma como vocês falam, né? Falando sobre o tempo inteiro se colocando como uma grande família, né? E isso é lindo de ver, e quem está de fora assim também. Até porque tem muito jovem, tem muita gente que às vezes não sabe onde encontrar isso, né? E é uma excelente oportunidade de você encontrar dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, né? Se encontrar, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, ter com quem compartilhar, estar em comunhão, né? Não só com a comunidade, mas como com Cristo também. Então, é muito favorável, muito bonito. Nunca vamos esquecer de uma coisa que o padre falou numa missa uma vez, assim, que eu escutei. Foi assim, que a gente vive hoje, a gente está vivendo num mundo diferente. Que antigamente era somente os mais velhos que ensinavam os mais novos. Mas hoje não. Hoje a gente também tem que ensinar nossos pais, né? Porque antigamente tinha muito negócio de tradição, né? Era mais rigoroso as coisas. Hoje em dia não é mais tanto assim, mudou, né? Como a gente fala assim, o evangelho é o mesmo, só que mudou o tempo. Tem uma forma de pregar, tem uma forma de falar, tem outros tons, né, que a gente tem que usar, né, para isso. E hoje, como a gente é jovem, a gente também tem que ensinar os nossos pais, né?
os nossos filhos a falar com os pais diferentes, entender de idade diferente, né? Que o pai possa compreender o filho. Hoje em dia é muito difícil o pai compreender o filho, como chega pra gente, né? Como a Ana falou, chega muito chagado, com algumas enfermidades. Então a gente tem que ensinar esse jovem também, né, a moldar o pai, né? Claro que sempre na verdade, na palavra de Deus, né? No cristianismo, né? Mas é muito isso. Hoje em dia tem que ter essa troca. Se não tiver essa troca, essa experiência, nada anda, parece. Tu sabes, assim, acho que isso que tu estás falando, primeiro me chamou um pouco de atenção. Primeiro fiquei pensando, deixa eu ver se eu penso dessa forma. Porque, assim, quando a gente fala, né, do filho Sim. ter que educar o pai, é uma inversão. E isso é um perigo que tem acontecido no mundo, né, no secular, assim. Né, dos filhos, muitas vezes querendo se impor de qualquer forma, se voltar contra. Mas aí depois eu compreendi o que tu disseste, assim, né, que na verdade é seguro, porque quando você busca viver conforme o evangelho, você vai respeitar seu pai, sua mãe, Sim. Você vai honrar seu pai e sua mãe, você vai conseguir conversar com eles de uma forma respeitosa, né, mostrando ali um outro ponto de vista, mas sem perder o que é o valioso para Deus. Sim. Né? E aí eu compreendi o que tu estavas querendo dizer. Quando eu falo em mudar, né, tipo, em trocar, é na fé, não Sim. é no tipo, não vão fazer tolice. Honrar pai e mãe sempre. E nós temos grandes exemplos no grupo da própria namorada do Bey. Olha. Por aqui. A dona Gabriele, que ela veio porque pelo convite dele, há uns 3 ou 4 anos atrás. 3 anos, né? 4 anos. Ela veio. Há 6 anos atrás. Desculpa, são muitos filhos. Eu não consigo lembrar. Veio há 6 anos sozinha. Eles se conheceram. Vou até primeiro contar a história do menino, tá até aqui, né? Conta, porque faz de conta que ele não tá aqui e que ela não está ali nos bastidores. Sim. Né? Vamos só e nós aí duas. Ela veio sozinha, com ele, tudinho, caladinha, quietinha. Ninguém sabia de lé com cré, o que ela era da vida, qual era a tribo dela. Acabou que hoje, eu falo sempre para ela que Nossa Senhora quis tanto a vida dela que pediu a família toda e ela deu. Hoje a família dela, que nunca tinha pisado sequer na igreja, Andréia, se consagraram a Nossa Senhora, participaram do ECC, se fortaleceram na fé. Hoje todos são da missão, através do testemunho de uma jovem que perseverou no silêncio da sua oração, dentro das suas renúncias, e ela consagrou a família dela a Cristo pelo meio de Nossa Senhora. E isso é muito forte, sinal de que a juventude, como a nossa madrinha Dani fala, nós somos um celeiro de vocações. Não é porque nós somos jovens que nós somos desconsideráveis à força, né? Vamos ser desconsiderados. Pelo contrário, nós temos uma potência muito grande, que muitas das vezes é desvirtuada para outro caminho. E quando a gente pega essa ovelha perdida, a gente quer lapidar, servindo. A melhor forma que a gente tem de curar o outro, de ensinar o outro, é servindo. Não existe caminho de santidade ou qualquer coisa na igreja se você não souber ser um servo. E isso que ela fez. Ela pegou a missão, entendeu a missão dela e falou, meu Deus, isso é bom. Então eu quero que eles vivam isso. Isso é muito incrível. Ou seja, era para ter mais uma cadeira aqui. Hoje. Mas como não tem, ela tá ali nos bastidores, então ela vai ter que vir como indicação de vocês. Exatamente. Tudo resolvido já, tá vendo? A gente nem vai olhar para ela ali, para ela não ter opção. A gente não perdeu o foco. Não, para ela não ter nem opção de dizer que não vem, entendeu? Mas aí, então, assim, a gente tem falado dessa questão de família. Então, vamos voltar lá para o início, que eu começo normalmente o programa perguntando da história de vocês. Assim, quem é que vai ser o primeiro dessa vez? Vai ser o Bey? Pode ser eu. Bey, me fala, tu sempre foi de família cristã? Ah, sim, minha família é aquele cristã de Sírio, né, que eu falo, né? Só ia no Sírio, meus pais não vão na missa, né? Aí raramente eles vão à missa, assim, né? E eu nunca fui acostumado com isso, né? Não tinha esse costume de ir pra missa, eu tive que aprender sozinho, né? Tipo, que eu fui através de um amigo, que é um dos fundadores do grupo com a gente também, né? Foi ele que me levou pra missa, foi lá que eu tive as minhas experiências com Deus, foi lá que teve, né, o Fruto Sagrado, foi lá que eu fui chamado à primeira comunhão, a crisma, né? Foi tudo indo pra lá, mas a minha família, né,
eu tento ser o exemplo da minha família. Continuo persistindo, O indo. mais difícil é a família. Sempre, né? Ele já trouxe um irmão. O meu irmão não era, né? Não era também, não era da igreja. E através também nossa caminhada, ele também já veio, já faz parte do grupo jovem, Que casou bonito. na igreja. É aquela coisa, né? Que tem famílias que apenas um vai ser Sim. o espelho. Né? E quem sabe depois. Não é isso? E tu? Eu Amanda? falo aqui, só terminar, eu falo aqui o meu maior presente, né, de aniversário dele, né, que eu não peço nenhum presente, é só que ele me acompanhe na missa, todo ano. E aí, Eles João? vão. Eles Que vão. bonito. Ai, não me Chateado. fala isso que eu fico emocionada. Eu até encarno neles. O que eu olho assim, que eu acho que é a resposta de uma das perguntas que nos foi feita, eu acho assim que, por que acreditar em Deus? É nisso. Como uma pessoa sem rumo nenhum, sem embasamento nenhum, ama a Deus de tal forma ao ponto de entregar essa juventude e querer falar dele para outros jovens. Uhum. Isso é incrível. O Beira é muito doido na vida, velho. O Outro Beira é momento fofoca, muito bem. doido, muito doido. Então, ele até fala pra mim que eu não desisti dele. Porque quando ele fundamos o grupo, ele quis ir embora. Uhum. Eu falei, ninguém sai. Se tu for embora, eu também vou. Ninguém vai embora. Uhum. E aí, segurei ele por muitos anos. Eu acho que tem uns 3, 4 anos. Uns 4 anos, assim, que realmente ele entrou na missão para ser pai da missão. Uhum. Porque até então ele negava um pouquinho as responsabilidades dele, né, irmão? É. Desde aí a chave virou na vida dele. Tu achas, bem, assim, que fazer essa escolha no cenário que tu foste criado foi muito difícil? Foi um desafio para ti? Foi um confronto, melhor dizendo? Foi, porque como eu falei, tipo, a minha família ela, por eles não serem da igreja, então, a partir do momento que eu entrei na igreja, que eu comecei aí, eu era diferente, né? Então, eu já tinha aquele olhar, não sei o quê, muitas coisas. Minha família era uma família muito machista. Queria falar, minha família era muito machista, então tinha muito aquele olhar e tal, não sei o quê. Mas aí, quando eu entrei no grupo, né? Quando eu entrei no grupo, que veio essa dúvida, né? Porque eu nunca fui um menino tão levado, assim, que eu dizia, tipo, a minha vida sempre foi normal, saía às vezes com meu irmão e tal, mas a partir do momento que eu entrei no grupo, que eu tive que, a gente tem que fazer uma escolha, né? Ou eu vou para Deus, ou eu vou para o mundo, entendeu? E as coisas do mundo passaram a ser muito mais atrativas para mim. Aí, mano, Mas por parece isso que é aí que o inimigo atenta por isso, mesmo. é por isso que ela fala assim que, tipo, eu demorei pra viver a missão. Porque foi quando eu entrei no grupo, quando iniciou o grupo, que eu passei a, tipo, fiquei ser pior. Parece que eu fui pior no começo. Então, e era só ela que lutava por mim. Não vou te abandonar. E eu querendo sair, eu não queria. E vivendo as coisas do mundo, e indo. E ela não me abandonou em nenhum momento. Até uma vez que eu falei, eu não aguento mais, Amanda, não aguento mais. Aí ela falou assim, respira, dá um tempo na tua vida, pensa e volta pra mim. Aí, acho que foi desde aí, não foi desse momento que tu me pediu, foi esse momento que ela me pediu que eu comecei a mudar, a entender, eu comecei a compreender ela. Porque eu vou falar uma coisa aqui, o que essa mulher faz aqui no Grupo Jovem, ela faz o trabalho de no mínimo 20 pessoas, sozinha. Tem jeito mesmo. Sozinha, Só de olhar pra cara dela, eu já sozinha. tô achando que é isso mesmo. E eu não canso. Mentira. Peraí que eu vou chegar com muita calma, que eu já vou chegar em ti. Mas assim, Bey, para quem vive exatamente esse cenário da onde tu estavas, tu acha que vale a pena? Uhum. Hoje em dia... Eu quero que tu olha pra câmera e fala se vale a Cara, pena hoje ou em não. dia eu não me arrependo nada de ter entregado a minha vida pra Deus, nada. Até porque, não falo que eu tô colhendo os frutos, mas o que eu tô vivendo hoje, não tem explicação, só Deus. Só Ele mesmo, o que a gente vive hoje, né, esse serviço, essa entrega, né, esse também de conhecer mais a Deus, porque quanto mais a gente vai se aprofundando nas coisas da igreja, nas coisas de Deus, mais a gente vai sabendo que a gente não conhece nada. E a gente quer mais e mais e mais. Mano, então eu não me arrependo nada. E tem aquela coisa, assim, às vezes, da juventude que a gente ouve por aí, né? Que fala assim, a igreja é chato. E aí, o que vocês acham? Nós somos apaixonados por essa igreja. Nós somos, numa época, eu e o Marcelo, de muita formação. Nós viemos de uma base de juventude que a gente procurava formação. Era o padre Pinguim, como é? Cláudio Cláudio Pinguim.
lá na Santa Cruz, eram formações mesmo de padres muito fortes, a gente adorava. Quanto mais a gente conhecia a vida dos santos, as perseguições, o quanto a igreja é bela, a formação, a gente se apaixonou por isso. Muito, muito lindo, muito lindo. Eu acho que não existe, porque o padre fulano de tal fez isso. Eu não tô nem aí, Deus é bom, a igreja é maravilhosa e é isso. Deus é bom, A gente os homens que são falhos. não se apega nisso, graças a Deus. Eu falo pra Manané, a gente é um jovem um pouco raiz, que a gente fala assim, como é que pode, né, as pessoas saem da igreja porque a pessoa ficou chateado com o outro e não sei o que. Eu falei, mano, eu não tô nem aí se ela ficou chateada comigo, eu tô aqui servindo, meu Deus, numa paz tranquila, que o que ele tá fazendo pra mim, a gente não tá nem aí, nem aí. Sabes que uma vez eu fiquei aborrecida, assim, porque falaram pra mim que, eu saí da igreja porque tinha muita fofoca lá na paróquia que eu frequentava, e aí mudei de igreja. E eu fiquei pensando assim, caramba, você vai na missa pra quê? Né? Será que as pessoas não consideram que, na verdade, o verdadeiro motivo por elas estarem indo ali sacrificou muito mais? Nossa. Entende? Aí eu vou porque eu entrei na igreja e a irmã chofei meu cabelo e falou mal do meu cabelo, aí eu não vou mais na igreja. Entende? Tem aquela história que eu falo pra Amanda muito assim. Nutella. Se Deus quiser, né? Quando a gente chegar no céu, né? Aí a gente vai encontrar lá São Pedro, né? Foi enterrado de cabeça para baixo, né? Os mártires que perderam o braço, perderam a cabeça. Aí a gente vai olhar para eles. Aí ele vai falar assim pra gente: o que vocês renunciaram na terra? A gente vai não falar nada. O celular. A gente vai falar assim: o meu Instagram. E olha, não se enganem, que é o pior lugar que tem no mundo é estar dentro da igreja. Porque é o lugar de gente doente. As pessoas esquecem isso. Tu não vai para a igreja porque é só lugar de gente santa. Não, são as piores pessoas que vivem dentro da igreja. São pessoas doentes, que não reconhecem que estão doentes. São pessoas que precisam daquilo que vão buscar, da misericórdia. Muitas das vezes elas não sabem da misericórdia. Tu vai encontrar de tudo na igreja. Pessoas que mexem nas coisas dos outros, que brigam, que faz fofoca. Gente, isso é muito real. O que tem dentro não é só da minha igreja, não. É de todas. Fofoca. Às vezes a pessoa senta do lado, porque o padre falou, mano, reza pelo cara. Se a tua vida é perseguida, imagina de um sacerdote. Imagina de um sacerdote que é a única pessoa responsável no mundo de nos dar o corpo de Cristo. Tu acha que a vida dele não é perseguida? Então, assim, tem muito. E nós viemos de uma geração que a gente nunca gostou de estar dentro da igreja sendo visto. Tipo assim, a gente vai para missa, a gente não quer ter missa do jovem, formação do jovem. Nunca gostamos. A gente gosta, é para limpar o chão? Bora limpar, vai embora. A gente nem gosta disso, porque eu acho que é por isso que nos fez ficar por muitos anos no mesmo lugar. Porque a gente não busca, sabe? A estar dando ouvido para essas coisas. E às vezes quando a pessoa vem e fala, meu irmão, bora ali fazer uma faxina rapidola, a gente corta logo, porque não adianta. Já imaginou sentar para estar falando mal do meu pároco? É muito triste. E a gente sabe que o que mais tem dentro da igreja é isso. Tristeza. E tem muita gente que vive uma fé muito no automático dentro da igreja. Eu juro para ti, assim, eu tenho a impressão, eu posso estar muito errada, mas eu tenho a impressão de que a grande maioria das pessoas que estão nas igrejas, de uma forma geral, estou falando de todas as igrejas, são pessoas que nem sabem direito por que estão ali. Não compreendem o verdadeiro sentido da missa, não sabem o que estão fazendo, estão repetindo coisas que aprenderam e às vezes não sabem o verdadeiro sentido de cada momento daquele dali e não compreendem a grandeza do sacrifício de Cristo. E sabe o que mais dói, André? O mais dói mesmo, que eu sempre repito isso no grupo, é que pela nossa preguiça espiritual, a gente terceiriza a graça de Deus. A gente sempre quer... Padre Paulo sempre fala que quando nós encontramos uma igreja lotada, é sinal de que o evangelho não está sendo pregado da forma correta. Porque, assim, ou as pessoas não rezam e buscam o que elas precisam buscar, porque a mesma unção que um pregador de alto nível tem, um sacerdote, alguma coisa possível, claro que eu não vou diminuir ninguém, mas é o acesso, é a vontade. O Espírito foi dado a todos.
Só que as pessoas, às vezes, a Andréia tem um fogo, tem a unção, a revelação, lota ali o Pod Cristo, sabe? O CristoCast, desculpa. Lota, porque é aqui que é a unção, é ela. Não. Não, É a jamais. preguiça que as pessoas têm de buscar aquilo que ela buscou, que ela lutou, que ela perseverou, que todos nós somos capazes. Eu sempre falo, não é você vir aqui no Filhos ao sábado, ouvir uma palavra minha e do Bey. Nós não somos nada, nós somos tão miseráveis quanto vocês. Se vocês se abastecerem em casa, fazendo a sua Lexo Divina, a sua formação, a sua busca, você vai ter o mesmo encontro, o mesmo abastecimento. Aí, porque o padre de lá tem a unção, lota. Aí a pessoa terceiriza a graça. Sabe? Isso dói muito. Eu lembro muito disso. Isso era muito na época do Tony Alice, que ele era do Fire, e todo mundo queria estar atrás do Tony Alice, porque ele era do soprava e caía. Assim. Mas olha, isso é algo que é fundamental, assim, é a gente ter disposição para fazer o nosso dever de casa, né? Todos os dias você pegar um pouquinho, eu digo assim, gente, não é uma maratona você ler a Bíblia. Não é. Você não precisa terminar em um ano, Não. né? Mas se todos os dias você pegar ali um pouquinho, assim, sei lá, um pouquinho, a Lexio Divina, que são 3 leituras ali rapidinho, que se faz, que eu tenho esse hábito de fazer já há 3 anos. Então, só com isso, você já dá um salto gigante, Nossa. não só na compreensão da palavra, mas no próprio relacionamento que você vai ter com Deus, né? Que é incrível, assim. Era algo que eu não vivia antes. Eu vivia numa fé automática. Vivia. Ia só atrás, e falo né? para todo mundo. E quando veio essa mudança, claro, veio de um despertar, né? Veio de algo que Deus me deu, mas se eu não fizer também a minha parte, isso se perde. Porque Deus é tão bom que Ele nos dá o livre-arbítrio de conhecê-lo melhor ou não. Sim. Né? Tem isso. E dá o livre acesso igual a todos. Igual. Não existe, porque tu mora num prédio e eu moro aqui na favela. Não existe isso. Igual. É o mesmo amor, o mesmo sacrifício, a mesma renúncia. Eu olho para as nossas vidas e falo, às vezes a pessoa, porque tá bem sofrendo. Minha irmã, eu sou uma miserável, que eu tô aqui tentando lutar e tentando reparar o que eu chago Deus, sabe? Sim. Por tudo que eu faço, porque eu sou ralada. Mas essa consciência é difícil de, assim, eu sempre falo muito disso, assim, o CristoCast, ele não é a Andréia, de jeito nenhum. Não é. Isso é uma briga constante que eu tenho na nossa briga interna aqui no programa, porque na minha concepção, o CristoCast não é a Andréia. A Andréia é um veículo para trazer pessoas aqui que vão dar testemunho de Deus. Entende? Então, é outro viés. Tanto que o povo brinca comigo que eu tinha que ser mais influencer e tal. Não, eu não tenho que ser influencer. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É o mesmo pensamento forma que a gente tem também no nosso grupo jovem. Não é o meu pensamento, não é o pensamento da Amanda. É Cristo. Né? É o que o Cristo quer. Exato. Geralmente, como os padres falam pra gente, né? Quando tu quer saber qual é a vontade, né? Na tua vida, né? O que tu tem que fazer na tua vida? Tu pergunta para Deus, o que o Senhor quer na minha vida? E essa é a resposta. Entendeu? Eu aprendi com um irmão, que inclusive já veio aqui no CristoCast, o Vinícius, que ele fala para mim assim, eu acordo, eu falo assim, o que vamos fazer hoje, Espírito Santo? E eu comecei a praticar isso também. Porque é isso, né? Deus tem que estar inserido no nosso dia a dia, costumeiramente. Mas aí, vamos agora passar para a tua parte. Ela achou que ela não ia falar, entendeu? Eu queria muito ouvir da tua história também. A minha história era um pouquinho mais pesada, que é aí onde eu entendo praticamente tudo. Ela é pesada, mas não é tão confusa mais na minha cabeça, porque Deus, ele me respondeu tudo, que eu acho que quando eu começar a contar, tu vai entender. Eu venho de uma família bem desconexa, mas que vivia todo mundo junto. O avô, a avó, minha tia, minha irmã, minhas tias com muitos filhos. Isso era missão, morava lá no Icuí. E eu sou de 5. Eu sou a primeira de 5. Minha mãe deu 2, ficamos em 3. Que é a Michelle, a Juliana e eu. Eu sou a menina mais velha. E aí a história da minha vida praticamente começa a partir do momento que a mamãe morre.
Eu perco a minha mãe em 2005, uma semana depois que eu completei 15 anos de idade. Nossa. E eu cresci numa casa, graças a Deus, muito boa. Eu tive uma infância muito boa. Nada de violência, essas coisas, pelo contrário. Eu falo que a base de amor que eu recebi da minha avó, da minha mãe, do meu avô, foi o que me tornou a mulher muito forte que eu sou hoje. E aí, a partir do momento em que eu perco primeiro o meu avô, em seguida minha mãe, e uns 3 anos depois a minha avó, a minha vida fica de cabeça para baixo. Eu venho de uma casa que eu era a princesinha, e um outro, 15 dias depois que a minha mãe morre, eu sou mandada para trabalhar numa casa de família, para cuidar de 2 crianças, não sair para folga, porque eu era aquela menininha do interior que tinha que cuidar das crianças, e perdi contato com os meus irmãos. Então, ali eu tinha que trabalhar, ficar tudo direitinho e fazer as coisas sem sofrer. E até então, eu não tinha relação nenhuma com Jesus, não sabia o que era, eu só sofria. Até que a pessoa que me contratou, que era a tia dos meus primos, ela me perguntou se eu queria fazer crisma. Eu fiz crisma no Dom Bosco em 2007, com 17 anos de idade. Foi quando eu tive o primeiro contato com a igreja. Mas até então só crismei e fui embora. Ainda chorando muito, e muito nesse período desencadeia muitas compulsões. Compulsão alimentar, porque eu queria me matar, sem a minha mãe. Muito jovem que eu perdi, eu não tinha entendimento de muitas coisas. Eu cresci querendo ter uma família grande, igual como eu tinha, com muitas crianças, igual a minha mãe, numa casa muito grande. E aí eu fiquei assim. 2000, completei 18 anos, com muita bebida, muita farra, muita festa, tudo que o jovem tem de acesso eu tive. Só não tive assim droga pesada, tipo cocaína, essas coisas, mas sexo desregrado, muita bebida, eu tive acesso. Me machuquei muito, me feri. E sempre sonhando com a minha família. Sempre sonhando com a minha família e sem contato nenhum com Deus ou com a igreja ou com pessoas que me levassem, como hoje eu tenho a oportunidade. Até que então, em um dos dias em que eu estava sofrendo, a mãe de uma amiga minha me convidou para ir no Padre Eloy. E foi no Padre Eloy, perto do advento, que hoje eu sei o que é um advento, que antigamente eu não sabia. O Padre Eloy pediu para que nós fizéssemos um pedido, para que o nosso coração se preparasse para a chegada do menino Jesus, que é a proposta do advento, né? E eu, perto do Ministério de Música, hoje eu sei que estava tocando a música, na época eu não sabia, era Livre Sou. Falei, Senhor, o que é isso que eu estou sentindo? E aí o padre consagrando, fazendo toda a transubstanciação, e eu chorando, Andréia. Eu chorando, me emocionando. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu não sei nem o que é isso. E aí eu tive um momento de repouso único da minha vida, que eu nem acreditava, nem sabia o que existia, sozinha. E eu bebia muito, porque eu queria esquecer a saudade que eu sentia de casa e as pessoas que me prometeram me proteger, eu não tinha mais. E eu queria muito, muito, e Jesus me lavando ali, eu chorando, e eu nem sabia o que era. Até que eu senti uma vontade muito grande. E lá o Padre Eloy falava do Padre Jefferson, que tinha uma grande adoração na Basílica, e eu nem sabia o que era adoração, nem sonhava que isso existia na igreja. E lá eu fiz uma aliança com Deus nessa missa, de pedia para ele para que eu parasse de beber, para que a partir desse momento eu pudesse ganhar dignidade na minha vida, porque se eu parasse de beber, eu ia parar de sair, parar de comprar roupa, parar de sexualizar. Passei 6 meses sem beber e gostei muito. Fui para adoração, larguei o pagode, larguei todo mundo. E eu sempre fui de muita gente perto de mim. Eu era a nega maia do pagode. Todo mundo queria estar perto de mim. E aí eu andava para um lado e todo domingo eu ia para a missa, quarta-feira para adoração. E o Padre Jefferson falou, olha, não adianta vir para adoração na quarta se você falta a missa. Mais importante é a missa. Aí foi quando eu fiz a minha primeira confissão, tudo sozinha. E lá eu encontrei um grupo que não era a minha casa. E quando eu encontrei esse grupo, eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu preciso perdoar minha família.
São mais de 9 anos que o meu coração é uma pedra. E não um coração de carne. Para que eu possa não culpar a minha família pela perda dos meus pais, da minha mãe. Porque a minha mãe morreu procurando o Deus que eu sirvo hoje. Minha mãe morreu assim, tipo, totalmente desesperada. Ela procurou em outras entidades, ela vendeu a nossa casa, foi para candomblé, foi para espiritismo, foi para universal, foi para muitas coisas, mas não procurou a Eucaristia. E não tinha ninguém para interceder por ela. Não tinha ninguém para falar. Era como se ela estivesse morrendo, perseguindo o Deus que me encontrou. Tipo assim, tu não, tu vem, sabe? E aí, a partir do momento em que eu entendi isso, eu me libertei dessa culpa que eu carregava, essa falta de perdão. Por isso que às vezes ele brinca que eu sou muito rancorosa, mas porque eu passei muitos anos guardando muitas coisas. E é muito difícil ser muito rápido esse processo. Sim. E aí, quando foi em 2017, no início de final de 2018, eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero. E aí eu já estava com eles, no filhos, e o Senhor, fiquei muito tempo nesse meu processo, desde quando eu encontrei a missa, me purificando. Não me envolvi, não me relacionei com ninguém. Eu precisava voltar a me respeitar. E aí eu pedia para Deus, Senhor, manda o meu varão, manda o meu José, para que ele possa me honrar, para que eu possa construir a família que eu sempre sonhei. E aí eu encontrei o meu amor no grupo. Já estamos há 7 anos, né? Há 7 anos juntos. Fui diagnosticada com câncer e eu estava namorando com ele, com promessas de casamento e com sonhos de realizar, ter vários pretinhos, várias pretinhas. E aí eu confirmo mais uma vez nesse momento, nesse período difícil em que eu recebi esse diagnóstico, que eu não ia ser mãe pelo útero, que eu já tinha sido mãe dos meus filhos do sagrado. E aí ele confirmou que a missão veio por mim e que lá na frente eu ia precisar ser fortalecida por ela. E aí foi quando os meus filhos me ampararam, me deram amor, curaram o meu câncer, sou curada. Glória a Deus. Não tenho nem vestígios dessa doença em mim. Foi um procedimento muito rápido, André. Foi um milagre de Deus, assim. Eu até agradeço, né, aqui a rede do Ministério Seráfico, que ela foi um anjo na minha vida dentro do Hospital Loyola. Ela ficou sabendo do meu diagnóstico. Eu fiquei sabendo em novembro. No final de janeiro, já estava me operando. Eu estava super bem em casa, os meus filhos levando comida, eu desempregada, não faltou dinheiro para o meu aluguel, para nada. Fui muito bem amada, sabe? E aí, a partir daí, o Senhor confirma, né, os meus filhos espirituais, confirma que a minha vida não eram as lutas, sim o que a gente tem a construir juntos, sabe? Nunca foi de, meu Deus, tu me viraste a costa. Eu falei, não, foram as minhas escolhas que me levaram até aquele período, sabe? Aquele momento, mas eu não sou mais aquilo. Eu sou a mulher que ele refez em mim. E aí a gente confirma, ganha mais força. Quando eu saio da minha cirurgia, passo 6 meses em casa, menos de 6 meses eu estava fazendo um retiro para eles, subindo escada com a barriga operada, para um lado e para o outro, e amando. E tenho orgulho muito grande dos homens e das mulheres que eles se tornaram. Eles são lindos, Andréia. Se tu tivesse a oportunidade de um dia ir lá no grupo conhecer eles. Já estou me convidando. O do cheiro, do abraço, o Túlio, o Léo, o Nari, todos os meus filhos, assim, são loucos de amor. Então, me abraçaram, me curaram. Por isso que eu falo, o quanto eu acredito e o quanto eu sou grata. Eu acho que é por isso que ele fala assim, ela serve por 20, mas não tem como olhar para a história da minha vida e não ser grata a Deus, assim, de onde ele me tirou, de onde ele fez assim, eu sempre, tô aqui, vem cá, tá bom, chega. E me deu uma casa maravilhosa, amigos, que a gente vive numa bolha santa, que eu amo a nossa bolha. É uma rede de apoio muito bonita, sabe? Isso vale muito a pena. Sabe, Amanda, tu estavas falando e eu estava só aqui pensando, né? O quanto, às vezes, a gente sofre porque o que nós imaginamos para a nossa vida, né? A gente pensa, a gente cresce projetando tanta coisa que é só da nossa vontade, né? E esquece de considerar
a parte do que Deus sonhou para a gente. Né? Muitas vezes a gente não leva isso em consideração e aí vive frustrado, talvez, né? Porque eu não estou conseguindo realizar aquilo. Mas o que Deus quer para você? O que Deus quer para a sua vida? Né? Algo completamente diferente ou não, né? E, por exemplo, eu nunca imaginei estar na frente do vídeo fazendo um programa cristão. Nunca imaginei, juro para ti. É a última coisa que eu ia pensar fazer. Não por nada, assim, porque eu sou uma pessoa que gosta da minha vida privada, apesar de ser jornalista, sempre fiquei nos bastidores, sempre, e sempre tive uma insegurança gigante em evangelizar. Estava falando para vocês no início, né? Nos bastidores ainda, falando das minhas inseguranças, assim. Mas olha o que Deus fez na minha vida. Olha onde que Ele colocou. Será que eu tenho, assim, a ousadia de desconsiderar que o caminho era o que Ele queria para mim, que era o mais certo? Eu pedi Entende? a ele que eu falei que eu queria ser mãe de muitos Exato. e ele me honrou. Exato. Eu me deu assim, mãe de uma nação. Tem muitos filhos ali que me chamam de mãe de verdade, sabe, André? Mãezinha, mãe do sagrado. Me ouvem como mãe, me respeitam como mãe, sabe? Isso é olhar assim para a nossa missão e falar, meu Deus. Mas aí que eu ia chegar. Olha que bonito que é. Olha só o que Deus fez na tua vida. Sim. Mas isso porque tu resolveu entregar totalmente, né? Passar pelo processo, que é um processo doloroso, né? A gente, às vezes, precisa passar pelo confronto, precisa passar pelas perdas. A gente precisa ser quebradinho para ser remodelado. E dói, Muito. né? Dói, mas é necessário. Gerar um testemunho dói, né? Dói. Dói muito. Dói. Mas olha só, como diz, né? O que foi minha tristeza vai virar meu testemunho. Sim. E é por isso que a gente está aqui hoje. E eu quero começar, infelizmente, a fazer as perguntas finais, assim. Infelizmente, a gente vai ter que fazer o número 2, 3 do nosso bate-papo. Mas eu quero perguntar por que vale a pena crer? Primeiro pro Bey, vai. Essa pergunta, né? Facinho essa. É uma pergunta muito complexa, né? Assim, por que vale a pena crer? Cara, vale a pena crer porque o Senhor faz maravilhas, né? Toda vez que a gente... Deus é tipo assim, quando a gente põe alguma coisa no ser humano e decepciona a gente. Mas toda vez que a gente coloca coisas em Deus, Ele jamais decepciona. Ele dá sempre o melhor. Entendeu? Tem coisas que eu não vou conseguir dar o meu melhor, mas Deus ele nunca vai conseguir deixar de dar o melhor dele. Entendeu? Então é por isso que vale a pena crer em Deus. Porque Ele é o melhor, Ele é maravilhoso em todas as coisas. Sua vez, Amanda. Parece uma pergunta fácil, mas é muito difícil. A gente pode resumir de que vale a pena porque Deus é amor, Deus é bom, Deus não é só isso. Deus é pai. Eu vejo assim Deus como um pai racional, que briga, que ralha, que ama. Mas o que vale a pena crer, de fato, é que quando a gente oferta essa semente que é a nossa vida, ela se transforma numa árvore que se multiplica, sabe? Uhum. Então, o que realmente vale a pena são os frutos desse acreditar que a gente vai gerando. Porque é isso que move, né? Quando eles te olham e falam, cara, ela acredita tanto. Por ela acreditar, olha o que ela fez, eu também posso. São os frutos desse acreditar que vale a pena, sabe? Isso. E aí, para finalizar de verdade, agora, tem a provocação que a gente sempre faz aqui no programa, que é Deus existe e eu posso provar. Como vocês respondem a isso? Tu primeiro. Fala. Eu? Fala tu. Deus existe, eu posso provar, porque eu estou aqui falando contigo. Cheio de amor e gratidão no meu coração. Eu lembro muito bem no meu penúltimo retiro interno que nós estávamos atrás da penitenciária feminina, a gente chama de a Casa do Renove, que é a casa dos jesuítas. E eu falei para o Rodolfo assim, para os meus filhos na hora que, como Deus é, eu tinha absolutamente tudo para estar do outro lado do muro, pela história da minha vida, estar lá dentro da penitenciária. E ele me deu o caminho para que eu desviasse, estivesse numa casa de retiro, falando dele. Eu acho assim que a minha vida, a história da minha vida é um milagre. Vivo todos os dias, sabe? Isso que vale a pena crer. Amém. Deus existe e eu posso provar. Cara, eu também vou falar meio que
por mim, né? Eu vou falar pela minha família, porque na minha família, hoje em dia, graças a Deus, quando eu chego lá, né? Qualquer reunião, qualquer coisa, eles falam assim, é o Bey que vai fazer a oração, entendeu? É o Bey que vai pra igreja, entendeu? Eles falam, reza por mim, entendeu? Tipo, apesar deles não terem a mesma fé que eu, hoje em dia, mas eles acreditam naquilo que eu faço. Através do exemplo da tua Através do vida. exemplo do que eu dei pra ele. Então, é isso que eu posso falar Provar. e provar. Muito bonito. Gente, tô encantada com a nossa conversa hoje. Vamos ver como é que a gente consegue, porque eu termino sempre dando a mão aqui. Vamos ver como é que a gente faz aqui para caber nós três. Eu quero agradecer vocês imensamente por virem hoje aqui, tirar esse tempo para a gente falar de Deus, né? Olha só o Bey fazendo tolice no Toda final. vez. O que tu acha, Dá amor? pra Gabriela esse vídeo? Por favor, dá pra ela. Não, deixa, a gente já tá terminando. Horrível isso. Olha só, eu quero agradecer muito mesmo que vocês vieram aqui tirar esse tempo para a gente falar de Deus, especialmente, e pedir que vocês sejam muito abençoados. Eu peço ao Espírito Santo que Ele abençoe muito a jornada de vocês, o que já aconteceu e o que ainda está por vir. Que vocês continuem tocando muitos corações, que vocês continuem captando aquelas almas que estão tão necessitadas de Deus, que eu tenho certeza que o Pai se orgulha do que vocês fazem hoje como missão. Obrigada mesmo por estarem aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Obrigada por você ter nos recebido tão bem. A sua casa é linda, o seu coração também. Continue, porque é muito difícil a gente construir pontes sólidas. Estão construindo muitas pontes e que a chuva, o vento estão levando. E eu acredito muito, pelo relaxar que eu me senti aqui, que a tua missão é muito verdadeira. E que realmente Deus plantou no teu coração para ouvir vidas, porque é muito mais difícil quando a gente escuta o nosso testemunho de fora. Porque muitas das vezes a gente não ouve o que a gente fala. E aí você dá a oportunidade da gente se converter no nosso falar, sabe? Isso é muito forte. Continue, persevere. Só do caminho para cá, nós tivemos 2 tentações no trânsito. Quase a gente não chega, bate carro, alguma coisa assim. É sinal de que algo, e você está alcançando, que a palavra de Deus se torne fecunda e frutífera, e que não te torne vaidosa, que aumente sua responsabilidade de ser santo, e que você continue se tornando essa ponte para todos nós, para os filhos de Deus, no Amém. CristoCast. Muito obrigada, viu? Amém, que bonito. Gente, eu vou tentar terminar sem chorar o programa, vocês sabem que eu sou super emocionada, e hoje não seria diferente. Eu acredito muito que essa missão que eu tenho aqui é trazer testemunhos dessa forma, porque eu sei que é ouvindo a vivência da outra pessoa, a experiência da outra pessoa com Deus, que o Espírito Santo vai chegar aí no seu coração. Então, eu espero que hoje você esteja terminando a conversa com a gente, porque eu sei que você está aí do outro lado também querendo participar. Eu espero que você termine com o coração mais aquecido. E lembra que, para que algo aconteça, você precisa permitir que Deus entre no seu coração. Então, te convido para, nesse momento, você fechar seus olhos e pedir profundamente: Pai, eis-me aqui, vem, fala comigo, fala no meu coração e transforma a minha vida. É só isso que você precisa fazer para começar. Depois ele te orienta no restante. Então, com muita alegria, obrigada pela sua companhia. Te convido mais uma vez para você se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, tenho certeza que você vai deixar aquele like, porque foi linda a conversa, vai, fala a verdade. E compartilha também para que a gente alcance mais pessoas, que o Espírito Santo alcance e que você seja esse canal de bênção também. E como sempre, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.